esclarecimentos feitos, vamos iniciar, senhores. Hoje eu vou discutir com vocês sobre tipos de dieta, tá? Mais especificamente, meninos, aqueles tipos de dieta que comumente são prescritos nos prontuários do paciente, tá? Aqui eu não quero mostrar para vocês aquelas dietas da moda, tipo low carb, dieta pobre em carboidrato, aminoácido, dieta da água, dieta da lua, dieta do sol, dieta ortomolecular, enfim. O nosso foco na área da saúde, na parte assistencial, vai ser o intra-hospitalar. Então eu vou mostrar para vocês o que é servido dentro do hospital e como que o médico ele prescreve isso, tá? O médico vai prescrever basicamente o tipo de dieta que ele quer que o paciente se alimente, tá? Ele não vai escolher, que isso fique claro, senhores, quais são os alimentos que vão entrar, tá? Ele quer determinado grupos de alimentos, tá? Mas os alimentos propriamente dito, quem escolhe é o nutricionista juntamente com o próprio paciente. Geralmente pela manhã o nutricionista passa no leito de todos os pacientes e pergunta quais são as preferências dele dentro das limitações que o médico impôs, tá? Pelo nome, vocês vão ter que conhecer, ler no prontuário do paciente de vocês, dos futuros pacientes de vocês, saber do que se trata aquela dieta, se está faltando alguma coisa, se ela é um pouquinho mais sólida, se ela é um pouquinho mais líquida. E o mais importante, o porquê dessa dieta ser tão específica e diferente, não podendo ser aberta. O alimento que o meu paciente comumente comeria em casa, o porquê que ele não poderia comer no hospital, tá? Então, isso nós vamos discutir um pouquinho. Também nós vamos discutir, meninos, sobre umas vias de administração de dietas, que nós chamamos de dietas interais, que é feito por sonda, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de sonda, o porquê é passado essas sondas interais, essas sondas gástricas nos nossos pacientes e como que se trabalha com ela, tá? Muitos alunos me perguntam por que eu discuto com vocês sobre sondas se quem vai passar essa sonda é o enfermeiro. De fato é verdade, tá? O técnico não passa a sonda interal, quem vai passar essa sonda será o enfermeiro. Mas quem vai administrar a dieta, quem vai administrar a água, todos os comprimidos por via oral nessa sonda vai ser o técnico em enfermagem. Então ele vai manipular, ele vai trabalhar com essas sondas. Então eu considero muito importante que vocês saibam minimamente do que se trata, tá? A técnica de administração de qualquer coisa por essas sondas, vocês vão estudar bem especificado, detalhado, treinar em laboratório na disciplina de técnicas básicas, que no ensino superior eles chamam de fundamentos de enfermagem, tá? É basicamente a disciplina mais importante do curso de vocês, tá? Um bom técnico de enfermagem que não domina técnicas básicas não vai conseguir fazer absolutamente nada no hospital, por mais que ele tenha estudado bastante teoria. O foco do nível técnico é muito na prática, então vocês vão ter que treinar e isso vai ser discutido em técnicas básicas, mas a introdução, para vocês não chegarem tão perdidos nessa disciplina que é tão importante, inclusive eu já ministrei ela algumas vezes, eu já vou mostrar aqui para os senhores, tá? Para vocês terem o primeiro contato. Alguém aqui já foi internado alguma vez ou teve algum paciente internado que já viu uma sonda dessa, já foi passada uma sonda dessa? Já. A minha sogra, ela teve internada e ela, assim, ela teve por 1 ano e pouco a sonda gástrica, né? Isso, então eu vou mostrar para vocês o porquê que isso acontece, tá? Geralmente não é esse tempo todo que a sua sogra ficou, mas no período de hospitalização vocês vão ver isso comumente, tá, meninos? Então vamos dar Porque início. ela ficava em casa, ela ficou em Sim, é casa. nos cuidados de home care, mas no hospital, na enfermaria onde vocês vão trabalhar, vocês vão se deparar com isso bastante, tá? E não é todo paciente que fica tanto tempo assim. Obviamente que vai depender muito da condição clínica dele e também
das intercorrências que podem ocorrer durante a internação. Caso contrário, acabou a internação, a sonda é retirada, se não houver indicação que permaneça com essa sonda em casa, tá? No próprio posto de saúde, eles estão passando essas sondas agora, estão passando na casa dos pacientes e fazendo a passagem dessas sondas. Tranquilo até aqui? Podemos iniciar? Sim. Perfeito, então. Vamos lá, senhores. Tipos de dietas. Quando eu considero... Perdão, tem algum colega querendo entrar agora. Quando eu vou considerar uma dieta assim, classificada como boa ou uma má dieta, eu levo alguns critérios para fazer essa classificação, tá? Vamos nos ater à boa dieta, que é a dieta prescrita, a dieta correta, a dieta balanceada nutricionalmente, que nós discutimos na nossa última aula, inúmeros nutrientes, quais são os alimentos que compõem, que contêm esses nutrientes e para que serve qualquer um desses nutrientes, que foi uma das nossas aulas mais importantes, após essa nossa aula de hoje, tá? Uma boa dieta, ela é necessária que haja estimulação do apetite. Por mais que meu paciente ele esteja internado, meninos, tenha a melhor assistência de enfermagem do mundo, a melhor assistência médica do mundo, esteja num dos melhores hospitais do Brasil, se ele não se alimentar, o tratamento dele não vai progredir. Ele não vai conseguir se recuperar do quadro patológico dele, porque nós já vimos todas as funções dos alimentos, desde do fornecimento de energia até a construção das estruturas corporais. Então, eu preciso, e vocês vão fazer muito isso no hospital, estimular o apetite do meu paciente. Ele simplesmente vai falar para você que está sem fome, que ele não quer, e vocês não podem, em hipótese alguma, deixar por isso, né? Eu não estou dizendo aqui que vocês vão obrigar o paciente a se alimentar, porque ele tem todo o direito do mundo de se negar a qualquer tipo de procedimento ou até mesmo administração de medicamento e de dietas, tá? Vocês vão orientar, aconselhar, tentar quebrar esse gelo e fazer com que ele se alimente, porque se ele não se alimentar, o quadro clínico dele não vai melhorar de forma alguma, tá? Então, uma boa dieta tem que haver esse estímulo do apetite, tá? Para estimular o apetite, geralmente é muito mais fácil quando nós vamos ingerir algo que nós gostamos, né? Não tem como, por exemplo, eu estimular um apetite de um paciente meu ofertando um alimento que eu sei que ele não gosta, tá? Então, os nutricionistas sempre fazem essa passagem de manhã, essa visita, mas a equipe de enfermagem que está lá 24 horas por dia no hospital, por quê? As enfermarias ficam tranquilamente sem médico, são indispensáveis, mas vocês veem que eles passam uma visita, muitas vezes eles vão para outra enfermaria ou eles têm outras atividades. O nutricionista passa uma vez ao dia quando passa, assistente social, serviço de psicologia aos finais de semana não funciona. A única profissão que está 24 horas na área da saúde ao lado dos pacientes, meninos, é a enfermagem. Quando eu me refiro à enfermagem, eu estou generalizando o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, apesar de existir poucos exemplares, poucos indivíduos que ainda têm essa formação, tá? Então, muitas das vezes, quem é que vai notar que o paciente não está conseguindo se alimentar, que por mais que ele tente, ele não consegue engolir aquele tipo de alimento, ou ele simplesmente não gosta daquilo, sempre vai ser a enfermagem. E nós temos que sempre repassar isso para a equipe responsável, para o setor da cozinha, para o setor de nutrição do hospital, tá, meninos? Outra coisa que nós devemos levar em consideração também para uma dieta ser considerada boa é que nós temos que diminuir o nível de estresse do meu paciente. Tá? Eu tenho que ouvir todas as preocupações dele e tentar, de alguma maneira, tranquilizar. Muitas das vezes nós vamos sim assumir
papel de psicologia. Nós não vamos nem tocar, não vamos nem inserir droga no nosso paciente, nenhum tipo de medicação. Nós só vamos ouvir. Muitas das vezes é o que ele precisa para ele tirar toda aquela angústia, aquele atrito, aquela carga de estresse que ele está sentindo, e ele começa a responder de maneira positiva. Ele vai começar a se alimentar, vai começar a ingerir líquido, obviamente, se ele puder ingerir líquido, porque tem alguns grupos de pacientes que não podem, tem restrição hídrica. Ele vai começar a interagir mais, enfim, ele vai começar a colaborar com o próprio tratamento, tá? O simples fato de ouvir, eu consigo identificar bastante coisa desses meus pacientes. Outra coisa muito importante também que eu tenho que levar em consideração na hora de administrar uma dieta, meninos, é a condição física, a condição oral do meu paciente, tá? Eu não vou, por exemplo, dar um alimento duro, um alimento super sólido para um idoso que ele não tem dentição, ele não tem mais os dentes. Então eu sempre verifico qual é a condição física da boca, se tem algum machucado, algum ferimento, alguma afta que impede que ele se alimente adequadamente, se ele tem algum problema na garganta, principalmente disfagia, que ele não consegue engolir esse alimento. Eu não vou dar algo sólido para ele. Muito provavelmente eu vou ofertar uma dieta que seja um pouquinho mais líquida, para ele conseguir engolir. Se ele não conseguir de maneira alguma, o médico vai prescrever e o enfermeiro vai passar uma sonda, tá? Se ele não tem a dentição, eu posso dar uma dieta mais pastosa, que ele vai conseguir se alimentar dessa maneira. Se ele tem a dentição completa, não tem restrição de nenhum nutriente e gosta de determinados tipos de alimentos sólidos, sem problema nenhum, desde que não haja exageros, isso vai ser ofertado para ele, tá? Então, a condição física oral, da dentição, de toda a cavidade oral dos nossos pacientes se torna indispensável. Quem recebe esses pacientes lá na hora de internar eles sempre vai ser a enfermagem. Depois o médico vai passar, solicitar exames, depois o nutricionista. E logo na admissão desses pacientes, eu já verifico isso, já sou capaz e já tenho condições de verificar toda a condição geral, né, no meu paciente, verificar a dentição dele, já para passar para a equipe médica e para a equipe de nutrição qual que é as limitações quanto a alimentos na hora de eu administrar para esse paciente, tá, meninos? E eu também devo respeitar as preferências. Eu sempre disponho o alimento que meu paciente goste, desde que não seja contraindicado, tá? Vocês podem até pensar, mas professor, isso é meio que utópico, não vai existir isso no hospital. Meninos, mesmo no SUS, na Fundação Hospitalar, no pronto-socorro nem tanto, devido à especificidade de ser urgência e emergência. Mas na Fundação Hospitalar, por exemplo, todos os dias a equipe de nutrição passa a visita perguntando o que o paciente quer se alimentar, tá? E eles dão algumas opções e providenciam o alimento escolhido pelo paciente. Então não é algo que é longe da nossa realidade, tá? Não precisa ser um hospital de alto nível para que exista esse tipo de serviço. Então vocês vão se deparar bastante com essas especificidades na parte nutricional dos pacientes de vocês, tá? Teve alguma dúvida? Por exemplo, eu não entendi o que é essa dieta que o médico explicou. Ou, pior, o alimento que chegou, eu não sei se é classificado de acordo com o que está prescrito. Está prescrito dieta livre e chegou uma dieta pastosa. Eu não sei fazer essa distinção, por exemplo, um técnico de enfermagem. Vocês devem sempre se reportar ao enfermeiro, que ele vai dizer, não, é realmente esse tipo de dieta, você vai administrar dessa maneira, vai ser pela boca do paciente, vai ser pela sonda do paciente. Ou ele pode falar, não, não é essa dieta, não administra ela, não dê esse alimento para o paciente de vocês, que eu vou entrar em contato com o setor de nutrição e com a cozinha do hospital para ver o que houve, se houve um equívoco na hora da preparação ou foi só na hora de servir que trocaram os pacientes, por exemplo, tá, meninos? Então, qualquer dúvida, vocês podem sempre se reportar ao enfermeiro no hospital. Não apenas nessa parte de dietas, tá? Em qualquer dúvida que vocês tenham quanto a tratamento, medicação, alguma conduta clínica que vocês possam tomar. Então,
Para uma dieta ser considerada boa, necessariamente eu preciso ter esses 4 pontos: estimular o apetite, diminuir o nível de estresse, verificar a condição física oral do meu paciente e respeitar as preferências dele. Até aqui, senhores, alguma dúvida? Bem tranquilo, né? No início. Sim. Tá dando para entender? Eu estou falando muito rápido, qualquer coisa vocês me digam, tá? Que eu diminuo o ritmo. E, professor, eu quero só fazer uma pergunta. Pode dizer, pode perguntar. No caso, tem um tipo de sonda que a pessoa se alimenta, coloca no pescoço. Como é que é aquela sonda? É em dietas parenterais, são dietas que são administradas direto na veia, tá? Eu vou mostrar ela para vocês. Mas dieta parenteral, só quem administra é o enfermeiro. O técnico vai utilizar aquela nasogástrica e nasointeral que entra pelo nariz e vai até o estômago. Não sei se vocês já viram ela. Mas eu vou mostrar para Eu vocês, já tá? vi. Tá? Não se preocupe não, que eu tirei aqui algumas fotos e vou mostrar para vocês. Vamos dar sequência então, Ok. meninos. Vamos começar com dietas especiais, né? A dieta hospitalar. Por isso que na nossa segunda aula, eu disse para vocês, meninos, existem determinados tipos de alimento que fazem parte do tratamento do meu paciente. Nutrientes daquele alimento que vai fazer ele melhorar ou não, tá? Também eu não posso dizer que todo tipo de alimento vai melhorar a saúde do meu paciente. Muito pelo contrário, eu posso ter o efeito reverso disso, tá? Eu administrar algo, ou dar alguma dieta para o meu paciente, algum alimento para ele que ele não poderia, em teoria, se alimentar, e isso vai fazer com que o quadro de saúde dele se agrave, tá? Em algumas culturas, principalmente os orientais, eles utilizam bastante dietoterapia. Eles fazem tratamentos de doenças, propriamente dito, só com alimentos, tá? E nós temos muito isso como base na nossa dietoterapia aqui do Ocidente, principalmente dentro do hospital. Uma dieta hospitalar, obviamente que vai depender muito do tipo de dieta, do tipo de paciente, do tipo de doença que ele vai ter, vai girar sempre em média de 2.000 calorias, que é algo que é meio que padrão para a nutrição. Um ser humano, diariamente, ele precisa ingerir 2.000 calorias que ele está bem, vai ter sua função fisiológica preservada, os sistemas vão funcionar de maneira adequada, tá? A não ser, por exemplo, que meu paciente tenha hipertireoidismo, o metabolismo dele é muito, muito, muito rápido. Então, o alimento entrou, ele já vai ser metabolizado e queimado, não vai dar tempo nem de absorver direito esses nutrientes. Então, 2.000 calorias para um paciente que tem um metabolismo acelerado, que tem hipertireoidismo, não vai ser suficiente. No mínimo, ele vai comer umas 6, 9, até 10.000 calorias, tá? E nós temos o caso contrário. Se o meu paciente tem um metabolismo lento, ele tem um hipotireoidismo, por exemplo, a tireoide não produz os hormônios essenciais dela, 2.000 calorias pode ser até muito para ele, tá? Então, no geral, é 2.500 calorias. Mas a gente sempre vê os nossos pacientes individualmente, qual é o caso clínico, qual é a patologia e quais são as necessidades nutricionais dele, tá? Mas se eu for pegar uma refeição padrão de 2.500 calorias, eles vão ter basicamente 15% de proteína, 50% de carboidrato e 35% de lipídios. Opa, proteína, carboidrato e lipídio? Já discuti com os senhores. Por isso que antes eu dei a nossa aula de nutrientes para depois vocês terem contato com essa aula de dietoterapia. Vocês repararam que quase metade de carboidrato? Alguém aqui se arriscaria a dizer para mim o porquê que quase metade de uma dieta hospitalar é carboidrato? Ou assim, para que serviria esse carboidrato? Alguém aqui revisou, estudou a nossa aula passada? Para dar energia. Perfeito, Gabriela. Por isso que
numa dieta padrão, quase metade é carboidrato, para que meu paciente ele tenha energia, consiga construir as estruturas do corpo dele, consiga reparar as estruturas do corpo dele. E os outros 15%, alguém lembra para que serve uma proteína? Proteína tem inúmeras funções. Alguém aqui lembra alguma função básica dela? Não? Então vamos lá. Meninos, proteínas têm várias funções, né? Tá? Entre elas, ela vai ajudar no nosso sistema imunológico. Então, a pessoa que está doente, internada, obviamente que se ela tiver o sistema imunológico reforçado, obviamente com vitaminas, sais minerais, com uma proteína, o corpo dela, o organismo dela vai reagir muito mais rápido, né? A patologia que ela está internada, a doença que ela está sendo acometida. Por isso que também tem uma quantidade considerável de proteína. Vamos a esses tipos de dieta. A primeira dieta que o médico prescreve, ele vai escrever lá para o paciente, dieta leve. O que é uma dieta leve? Meninos, dieta leve ela é uma dieta simples, de fácil digestão e de rápido esvaziamento gástrico. Ela não vai permanecer tanto tempo no organismo, aquelas 4 horas padrões, de 3 a 4 horas padrão que uma pessoa demora para fazer a digestão. Uma dieta leve isso vai ser mais rápido, vai ser um caldo, vai ser uma sopa, vai ser um frango com alguns tipos de legumes, algo mais leve, tá? Por isso que a gente chama de dieta leve. A dieta leve, por sua vez, meninos, ela pode ser classificada como dieta pastosa ou dieta líquida. O que é uma dieta pastosa? Ela tem as calorias e os nutrientes de uma dieta simples, ou seja, um prato de alimento, a dieta pastosa vai ter as mesmas calorias, porém, os alimentos eles vão ser semissólidos, então vai ser uma sopa um pouquinho mais grossa, uma pasta um pouquinho mais grossa, por isso que a gente chama de dieta pastosa, tá? Dieta líquida, por exemplo, é para as pessoas que elas não conseguem engolir, por exemplo, tem dificuldade de engolir determinados tipos de alimento, não conseguem mastigar e não conseguem engolir. Então, o médico prescreve no prontuário, dieta líquida. Vai ser administrado basicamente líquidos, tá? Líquidos claros ou alimentos que possam assumir alguma forma líquida. Um caldo, por exemplo, aqueles famosos caldos de caridade, é servido no hospital para esses pacientes, tá? Às vezes é acrescido algum tipo de nutriente a mais nesse caldo para não ficar só líquido, totalmente líquido, só água, tá, meninos? Então, dieta líquida é um tipo de caldo que tem um alto valor nutricional, tá? Não é tão nutricional, por exemplo, quanto uma pastosa, que pode ter alguns pedaços sólidos de alimento e ela dá mais saciedade também, tá? Então, aqui vocês já viram dieta leve, dieta pastosa e dieta líquida. Vamos discutir agora o tipo de dieta que mais dá confusão na cabeça dos senhores e o que nós temos que tomar muito cuidado na hora de administrar essas dietas no hospital, tá? Eu tenho dietas pobres em resíduos e eu também tenho dietas pobres em determinados tipos de nutrientes, tá? Quando que eu vou dar uma dieta pobre em resíduo? É quando eu planejo reduzir o conteúdo gástrico intestinal. Por exemplo, meu paciente acabou de fazer uma cirurgia no intestino, uma cirurgia de alça, uma cirurgia no estômago, uma cirurgia até no reto, uma cirurgia de hemorroida. Então, quanto menos alimento passar por aquele local, ou se eu puder não colocar alimento por aquele local, é melhor. Então, eu faço uma dieta pobre em algum tipo de resíduo, tá? Em pedaços, em alguns tipos de nutrientes dessa dieta, para que o intestino, o trato gastrointestinal, ele trabalhe o mínimo possível. Obviamente que eu não vou poder deixar esse paciente sem alimento,
mas eu vou ter que dar em quantidades menores, uma dieta um pouco mais líquida, que rapidamente ela passa por aquele trajeto, já é eliminada, não vai precisar ficar muito tempo nele. Mas eu não posso dar, por exemplo, uma feijoada para o meu paciente, que ele vai passar 6 horas tentando digerir aquele negócio. E ainda vai causar lesão naquela área que foi recém-cirurgiada, tá, meninas? Então essa é uma dieta pobre em resíduos. Só um minutinho que tem alguns colegas querendo entrar. Professor, como eu fiz uma bariátrica, tá com 2 meses. Então você vai viver Aí, na dieta assim, líquida, né? Começa na dieta líquida nos eu fiz a copinhos. dieta líquida, pastosa, Mas começou e com a agora eu tô líquida. naquela dieta que pode comer de tudo um pouco, né? Mas começou primeiro com a líquida, não foi? Depois que foi para pastosa e agora para sólida. Geralmente eles fazem sempre Isso, é a sólida agora. eles sempre fazem para esse trajeto, justamente para ir adequando todo o seu trato gastrointestinal. E por mais que você quisesse, se você fez uma bariátrica, o seu estômago ele enche muito rápido. Com menos de 10% que você comia antes, você já está mais do que saciada, não é? Um pequeno copinho nas primeiras vezes já foi o suficiente para te ter aquela sensação de saciedade. Ou não? Quando eu tava na dieta líquida, eu tomava num copinho de 50 ml de líquido. É isso mesmo. Tá. E esse tipo de dieta é prescrita, uma dieta pobre em resíduos, uma dieta líquida, uma dieta pastosa. Isso vocês já viram. Agora nós vamos ter que tomar cuidado com as dietas que eu tenho que retirar algum nutriente dela para não fazer mal para o meu paciente, tá? Por exemplo, uma dieta para diabéticos. Vocês devem, apesar de não terem estudado ainda clínica médica, devem ter conhecimento que diabéticos não podem ingerir açúcar ou muito carboidrato que vai se transformar em açúcar. Então, uma dieta para pacientes diabéticos vai estar escrito lá, dieta para diabético no prontuário. Ela vai vir sem açúcar, tá? E elas vão ser controladas, só vai ter o necessário que o meu paciente precisa daquilo. Não vai ter carboidrato a mais, porque isso vai ser metabolizado e transformado em açúcar. Não vai ter proteínas a mais, porque isso também vai ser metabolizado e transformado em açúcar, tá? Isso é dieta para diabéticos, a famosa DIAB. Quando o médico não colocar assim, dieta para diabético, ele vai colocar DIAB, que é a mesma coisa, tá? Dieta para diabético. Ou sem açúcar, com hipoglicose. Nós temos uma dieta que eu posso chamar de dieta assódica, que é o alimento totalmente sem sal. Pacientes, por exemplo, que está com uma crise hipertensiva, está com a pressão lá nas alturas, eu não posso dar sal para ele, tá? Então, o médico coloca dieta assódica, daí o nutricionista já sabe que é uma dieta, um alimento que não pode ser colocado sal nessa dieta. A sódica, meninos, é a ausência total de sal. Existe uma variação que nós chamamos de dieta hipossódica. Qual que é a diferença da dieta assódica para uma hipossódica? Dieta sódica, eu não tenho nada de sal, ela é totalmente sem sal. Dieta hipossódica, eu tenho sal, só que em concentrações mínimas, pouquíssima quantidade de sal, tá? Então eu tenho a sódica e eu tenho hipossódica. Não confundam esses termos. Um paciente que está numa dieta assódica não pode, em hipótese alguma, ingerir sal. Então, em teoria, ele não poderia ingerir uma dieta hipossódica. Por mais que seja pouco, ainda tem esse pouco de sal nessa dieta hipossódica, tá? Alguma dúvida o que seria uma dieta para diabético, uma dieta assódica e uma dieta hipossódica? Não. Tá ficando claro, né? Qualquer coisa vocês perguntem, tá, meninos? Não tenham medo de perguntar, não. Vamos dar sequência, então. Que ainda tem bastante coisa complicadinha para os senhores verem. Dieta hipossódica, que eu acabei de falar com vocês. É uma dieta com pouco sal, tá?
E geralmente ela é feita durante o dia, tá? Porque durante a noite o pessoal não consegue muito controlar. Nós também temos dietas com restrição de alimentos ácidos, por exemplo, pessoas que estão fazendo tratamento de gastrite vão evitar qualquer tipo de alimento ácido, laranja, abacaxi, que são frutas que são são servidas como sobremesa, por exemplo, no hospital, não vai ser ofertada para esses pacientes com restrição de alimentos ácidos, tá? O paciente está lá fazendo tratamento de uma úlcera gástrica, está lá fazendo tratamento de uma gastrite nervosa, uma úlcera péptica, que é uma úlcera no intestino. Ele não vai ingerir nenhum tipo de ácido, tá? Nem vitamina C oral ele vai tomar, tá? Se tiver que dar vitamina C, vai ser injetado. Justamente para eu não agravar a lesão do estômago devido ao ácido que tem nesses alimentos, tá? Além disso, eu vou tentar até reduzir o ácido do próprio estômago, administrando alguma solução básica, tá, meninos? Um omeprazol, um pantoprazol, um leite de magnésia, junto com esses alimentos para que ele não agrida a parede do estômago. Tá dando interferência no microfone de alguém, só um minutinho. Professor, quem tem problema assim de intestino preguiçoso, precisa fazer essa dieta laxante aí? Não necessariamente. Lembra quando na aula passada eu falei para vocês que quando a pessoa está com prisão de ventre, tem constipação, o que ela era para ela fazer? Ingerir bastante fibra, folha, tudo que tem folha e legumes, bastante fibra e bastante água, porque a fibra junto com a água vai dar uma mobilidade intestinal que muitas das vezes vão reverter essa prisão de ventre, esse ritmo mais lento do intestino. Ingerir fibra não foi o suficiente, vai ser administrado nesse paciente uma dieta laxativa ou uma dieta com laxante, onde eu vou aumentar o ritmo intestinal. Eu vou dar aveia, que é riquíssima em fibra, então eu vou continuar dando aveia, fibra para esse meu paciente. Eu vou dar mamão, eu vou dar ameixa, todos esses alimentos que na sua composição básica tenha a fibra e além disso ela tem propriedades laxativas. Porque o que acontece muito no hospital, inclusive em casa, a pessoa que tem prisão de ventre, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Tomar um laxante. Não é isso? Ou eu estou errado? Vai tomar um laxante. Meninos, quando a gente toma um laxante, eu meio que paro a atividade do meu intestino. Então o alimento vai passar direto, essa pessoa vai ter diarreia, vai perder muito líquido, ela pode ter uma desidratação, além dela ter deficiência de muitos nutrientes, porque o laxante não dá tempo nem do organismo absorver esses nutrientes, vai passar direto, tá? Então, antes de administrar medicamentos, nós da enfermagem sempre somos focados no cuidado. Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar a quantidade de água, vou aumentar a quantidade de fibra, depois eu vou dar uma dieta laxativa, vou tentar fazer uma massagem abdominal que às vezes aumenta o ritmo da peristaltia do intestino e essa constipação cessa. Se nada disso funcionar, aí sim, vamos administrar um laxante, tá, meninos? Mas eu tenho que seguir necessariamente essa ordem, porque senão eu vou acabar debilitando cada vez mais o meu paciente, com a perda que ele vai ter com essas diarreias, com essas desinterias que vai ser desencadeadas pelo laxativo, tá? Então eu tenho dieta própria para pessoas com prisão de ventre, que nós chamamos de dieta laxativa ou dieta laxante. E eu também tenho, meninos, dietas que fazem ao contrário. Por exemplo, o paciente está com desinteria, está com diarreia. Eu vou, ao invés de dar logo um Imosec, algo que prenda o intestino dele, eu vou dar primeiramente um alimento que faça isso, que é o que eu chamo de dieta ostipante, tá? Eu vou modificar a consistência do bolo fecal. O que vocês conhecem que prende o intestino de alimento?
Açaí. Banana. Goiaba, né? Goiaba, mamão verde, banana verde, O açaí o também. açaí e também o cupuaçu, tá? Esses são exemplos de alimentos que pode prender o intestino de um paciente que esteja, por exemplo, com diarreia na enfermaria. Então, não é necessário administrar o Imosec logo de cara, tá? Então, eu sempre opto primeiro por uma dieta e depois para um medicamento, tá, meninos? Vamos lá. Ok. Não sabia que o cupuaçu ele Prende o intestino. prejudicava. Não. Ele prende o intestino. Muitas pessoas falam assim, professor, eu fiz tudo o que o senhor falou. Eu tô tomando bastante suco, tô tomando bastante água, tô comendo bastante folha e bastante legumes para ingerir fibra, né? Tô comendo aveia, que é riquíssimo em fibra. Arroz integral, que também é riquíssimo em fibra e não está resolvendo. Daí eu pergunto, quais são os líquidos que você está tomando? Água e suco. Qual é o suco que você está tomando? Suco de cupuaçu. Serviu de nada. Matamos aí o porquê que não está funcionando, tá, meninos? Vamos agora dieta com suplementação hídrica, tá? Pacientes que têm desidratação, eles têm que ingerir uma quantidade de líquidos um pouquinho maior, tá? Então, além do líquido que eu vou dar para ele, além do soro, eu posso dar uma dieta que tenha mais líquido do que uma dieta normal, tá? Uma dieta branda, uma dieta aberta, uma dieta sólida, para fazer essa suplementação. Por exemplo, eu poderia administrar nesse paciente uma melancia, um melão? Sim ou não? Sim. Repita aí. Sim, porque melancia tem muito líquido, né? Então, um paciente que precisa de líquido serviria para ele. Mas e se esse paciente que precisa de líquido for diabético? Eu vou poder administrar melancia nele? Acho que não, que é doce, né? Não, porque tem frutose, tem bastante açúcar, tá? Então, vocês estão começando a entender quais são os quebra-cabeça que nós fazemos na enfermaria para poder dar um alimento para um paciente, tá, meninos? Vamos dar sequência. Dieta com restrição hídrica é o contrário, dieta que não tenha líquido. Por exemplo, o meu paciente ele é nefropata. Ele tem insuficiência renal crônica, que são os pacientes que eu trato todos os dias aqui no Hospital do Rim. O rim dele não funciona e ele está sobrevivendo graças a processos de hemodiálise e de diálise peritoneal, onde eu retiro todo o excesso de sujidades, escórias do sangue e o excesso de líquido, já que ele não vai urinar porque o rim dele não funciona. Para esse tipo de paciente, o que vocês dariam? Uma dieta rica em água ou uma dieta com restrição de água? Com restrição de água. Com restrição de água. Então, pacientes nefropata, pacientes que têm problemas renais, nós damos dieta com restrição hídrica, tá? Que é para o controle, para eu saber exatamente tudo que entra de líquido e tudo que vai sair, tá? Alguns poucos têm uma função residual, que urinam pouco, mas muito pouco, que não é o suficiente. Então, da mesma maneira, vão ter que fazer hemodiálise. Então, quanto menos líquido eu der para esse paciente, melhor. Por exemplo, uma pessoa que não tem nenhuma contraindicação, que não tenha nenhuma restrição hídrica, ela vai ingerir, em média, pelo menos o que é recomendado, entre 2 a 3 litros de água e de líquido por dia, não é? Que vocês já ouviram falar? Um paciente nefropata, por exemplo, ele só vai poder ingerir 600 ml de água por dia. Então, eu não posso exagerar no líquido na hora de dar o alimento. Tudo bem, ele não está ingerindo água, não está ingerindo suco, não está ingerindo essas coisas. Mas eu vou e dou um alimento riquíssimo em água para ele. Vai dar o mesmo problema se ele estivesse ingerindo água, tá? Então, esse tipo de dieta que eu tenho que controlar a quantidade de líquido, eu chamo dieta com restrição hídrica. Dietas com restrição de potássio são dietas que não podem conter potássio e se conter tem que ter quantidades mínimas de potássio, tá? Quem é que vai ter uma dieta
pobre em potássio, com restrição de potássio, por exemplo. O mesmo paciente nefropata, quem tem problema nos rins não pode consumir muito líquido, não pode consumir potássio e também não pode consumir sódio. Opa, dieta hipossódica ou dieta assódica, que os senhores já viram no início da nossa aula. Além disso, ele vai ter uma dieta com restrição hídrica e vai ter uma dieta com restrição de potássio. Tudo devido à única patologia que ele tem. E com isso, eu já sei um monte de coisa que ele não vai poder se alimentar, tá? Frutas e verduras só podem ser oferecidas cozidas. Por quê? Folhas vegetais, por exemplo, são ricos em potássio. Quando eu cozinho ele, eu consigo diminuir muito essa concentração de potássio. Muitos dos meus pacientes, por exemplo, eles amam comer couve. Couve é extremamente rica em potássio. Eles já não podem comer potássio porque eles têm restrição de potássio. A nutricionista oferta para eles couve cozida porque diminui a quantidade, tá? Mas eu posso oferecer para eles algumas frutas que são pobres em potássio. Por exemplo, melancia tem pouco potássio, abacaxi tem pouco potássio, tangerina tem pouco potássio. Mas aqui começa o problema. Melancia tem pouco potássio, mas tem muito o quê? Água. Tem muita água. Então, da mesma maneira, por mais que tenha pouco potássio, eu não vou poder ofertar para ele. E se eu ofertar melancia para ele, vai ser uma quantidade porcionada, uma quantidade mínima, e geralmente é quando está perto da diálise. Aqui os pacientes, quando eles estão fazendo hemodiálise, meninos, eles lancham algumas vezes e comem algumas frutas, inclusive melancia. Mas por quê? Porque eles estão fazendo diálise. Aquilo que ele está consumindo já foi calculado para a retirada de líquido do corpo dele. Então, não vai trazer nenhum problema à saúde dele. Mas, por exemplo, ele não realiza diálise de forma alguma, tem problema renal e quer se matar de comer melancia. Esse excesso de líquido vai fazer mal para ele, tá? Então, nós temos que sempre nos basear, o que eu digo para os alunos aqui no hospital, que eu, como vocês sabem, eu também acompanho vocês em estágio, sempre temos que ter o que nós chamamos de bom senso. Verifico a prescrição, verifico a condição clínica do meu paciente e olho tudo de alimento que vem da cozinha. Se aquilo realmente tem alguma coerência, se foi de bom senso ou houve algum erro de conduta, tá, meninos? E é sempre a enfermagem que acaba verificando esse tipo de coisa. Então, dieta com restrição de potássio é quando eu não tenho potássio na dieta ou eu tenho uma quantidade muito pequena, tá, meninos? Vamos agora, até aqui tranquilo? Sim. Então, vamos agora para a parte mais legal, que é o que nós chamamos de dieta enteral, tá? Dieta enteral são as dietas feitas por sondas posicionadas no trato gastrointestinal ou algum tipo de ostomia. Eu vou mostrar essas sondas para vocês e essa ostomia, tá? Não se preocupem. Uma dieta enteral, meninos, ela é dada no equipo de soro. Lembra alguém que já tomou soro e viu que fica pingando? Sim. Dieta enteral vai ser da mesma maneira. Deixa eu abrir uma foto aqui para vocês. Essa imagem já apareceu para todo mundo? Para mim já. O que o enfermeiro vai fazer? Ele vai passar uma sonda que vai entrar pelo nariz do meu paciente e vai parar lá no estômago dele. Quando a sonda, vocês até escrevam isso, pelo amor de Deus, não vão se confundir. Quando uma sonda ela entra pelo nariz e vai até o estômago, eu chamo isso de sonda nasogástrica. Naso de nariz e gástrica de estômago, do nariz até o estômago. Mas existe, por exemplo, o médico fala, olha, eu não quero que o alimento ele fique no estômago, porque o paciente está com algum problema lá, vai passar por cirurgia e eu gostaria que todos os nutrientes fossem absorvidos direto no intestino, pulasse o estômago. O que o enfermeiro vai fazer? Ele vai pegar uma outra sonda, vai colocar, vai vir do nariz, passa pelo esôfago, passa pelo estômago e vai parar bem aqui no intestino.
Quando a sonda ela entra pelo nariz e ela vai parar no intestino, eu chamo isso de sonda nasoenteral. Nasogástrica no estômago, nasoenteral no intestino. Tranquilo, meninos? Ou ficou confuso? Então eu tenho esses dois tipos de sonda enteral, tá? Nasogástrica e nasoenteral. Qual é a segunda sonda que vai até o intestino? Do nasoenteral. Nome? Nasoenteral. Sonda nasoenteral. Ela vai do nariz até o intestino. Mas não é em qualquer parte do intestino, tá, meninas? É nessa primeira porção do intestino que nós chamamos de duodeno, tá? Então o alimento vai ser administrado aqui na ponta e vai parar lá no intestino. Então, vocês concordam comigo que em hipótese alguma vai ter como entrar alimento sólido por ela, ou vai? Tem como entrar um pedaço de carne por essa sondinha aqui? Não. Não. Então, o que é feito? Administrado dietas enterais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dietas. A nasoenteral vai do nariz até o intestino. Isso. Explica só um pouquinho de novo. Dieta enteral. E a nasogástrica? Do nariz até o estômago. E a outra? É só essas duas que eu passei para vocês. Não, a nasogástrica. Nasogástrica e nasoenteral. Elas fazem a mesma função? Sim, mesmo só vai caminho? mudar a posição. Só vai mudar a posição final da sonda. Aqui, ó. Isso daqui são as dietas enterais que eu vou administrar por sonda. Se for no estômago, nasogástrica. Se for no intestino, nasoenteral. Vocês vão fazer isso muito, meninos. Isso já vem pré-pronto, às vezes já vem industrializado, que a gente só conecta na sonda. E vocês vão aprender a fazer essa conexão na aula de técnicas básicas, na disciplina de técnicas básicas. Ou às vezes ela vem em frascos maiores e o pessoal do setor de nutrição do hospital vão diminuir, colocar só aquelas ml que o paciente precisa. Aqui, nessa dieta, nesse frasquinho, vai ter todos os nutrientes que o meu paciente vai necessitar, tá, meninos? É uma bula enorme, riquíssima em nutrientes, tá? Então, dieta enteral é toda dieta realizada por sonda, gota a gota. Nós vamos colocar um equipo daquele como se fosse um de soro e vou conectar nessa sonda. E tem que ser lento, meninos. Por quê? Quando eu administro uma dieta enteral rápida, não tem um pessoal que não tem o que fazer no hospital e quer que o soro acabe mais rápido, que abre de uma vez para o soro correr mais rápido? Vocês já viram esse tipo de gente? Ou vocês são assim também? Já fiz. Eu já fui assim, já. Tá, assim? Quando a pessoa instala uma dieta dessa, interal, numa sonda e coloca lá, pingando bem devagarzinho, e o cidadão abarca, senta o dedo naquele rolete do equipo e deixa esse negócio correr mais rápido, é certeza a pessoa ter uma diarreia, tá? Então, dieta enteral, ela tem que ser administrada de forma lenta e contínua. Por isso que ela não é feita na seringa, por exemplo. Tem que ser no equipo, direitinho, pingando gota a gota. Agora vocês sabem o que é uma sonda enteral, sabem o que é uma sonda gástrica, nasogástrica, e também sabem o porquê que tem que ser lenta. Até aqui tranquilo? Sim. Tranquilo, né? Alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida? A Tawane fez uma pergunta Como interessante. saber se eu coloquei a sonda? Nasogástrica é a que vai pro estômago, é? Isso, E a enteral é a que vai pro intestino, né? isso. Tawane perguntou Ok. como saber se eu coloquei a sonda da maneira correta. Tawane, quem vai colocar essa sonda é o enfermeiro, tá? Vocês vão apenas colocar a dieta nela. Mas o enfermeiro vai fazer o seguinte. Vamos lá. Para vocês conseguirem entender, porque vocês também têm que entender o processo, né? O enfermeiro colocou uma sonda nasogástrica. Essa sonda vai para o intestino ou vai para o estômago? Estômago. O estômago, né? Então, ele vai fazer uma medição específica que nós utilizamos, que nós chamamos de NOx, nariz, orelha e
nariz, orelha e processo tifoide, que vocês vão aprender em anatomia, e vão introduzir, vão marcar bem aqui, e vão introduzir todo o resto, tá? Para saber se está no estômago, porque às vezes essa sonda ela pode desviar e ir para o pulmão. O que a gente faz? A gente pega o estetoscópio, vocês sabem o que é estetoscópio? Sei. É aquele aparelho que a gente ouve o coração, para vocês entenderem direitinho, que depois vocês vão ter aula só desses equipamentos, tá? O enfermeiro vai pegar o estetoscópio, colocar em cima do estômago, encher uma seringa com ar e injetar. Quando ele injeta, ele vai ouvir o ar entrando no estômago e vai conseguir verificar que de fato essa sonda nasogástrica está no estômago. Se ele não ouvir nada, significa que a sonda foi para o pulmão. Outro teste bem interessante é que depois que ele instala a sonda, depois que os enfermeiros instalam a sonda, eles colocam essa ponta aqui da sonda, meninos, em um copo de água, que nós chamamos de teste do borbulho, tá? Se borbulhar, significa que está no pulmão, porque no estômago não tem como ter ar lá dentro e eu tenho um fluxo contínuo de estar saindo oxigênio. Então, se borbulhar, está no estômago. Retira e coloca novamente, tá? Isso o paciente está acordado. Dói? Não dói, mas é muito incômodo, tá? Dá um incômodo muito ruim. É terrível. Tá? Mas não dói. Doer, não dói, mas incomoda bastante. Agora, e para a sonda nasointeral, professor? A sonda nasointeral, ela está no estômago ou no intestino? Intestino. No intestino. Meninos, se eu injetar ar, eu não vou conseguir ouvir o ar no intestino. O que a gente faz para saber se essa sonda está no intestino? Dentro dessa sonda, tem uma sonda nasointeral, tá? A nasogástrica não tem isso. Tem o que nós chamamos de fio guia, um fio de ferro dentro dela. Tá? Eu passei a sonda, fiz as medidas certinho e quero saber se essa sonda está no local correto. Eu mando meu paciente para o setor de radiologia. Eu faço um raio-x, uma radiografia. Daí na radiografia vai mostrar a pontinha de metal dessa sonda e se de fato ela está no intestino. Está no intestino, eu tiro esse fio de metal. Aí sim, o técnico pode começar a administrar a dieta enteral desse paciente por essa sonda. Detalhe, meninos, não é apenas dieta enteral que é administrada por essa sonda, tá? O paciente de vocês precisa beber água. Tem como ele beber água pela boca com esse negócio enfiado do nariz até o estômago dele? O que vocês acham? Não, porque senão eles vão se afogar. Obviamente que algumas pessoas conseguem, tá? Pouquinho até conseguem, mas não é aconselhável. O paciente de vocês não vão ficar sem água. O que vocês vão fazer? Vocês vão administrar água pela sonda. O que não vai ser efetivo aqui? A sensação de sede, tá? A água vai ser administrada pela sonda, mas aquela sensação de sede ainda pode ficar. Porque essa sensação só vai ser retribuída se a água passar pela boca. No caso, com uma sonda dessa não é passada. O paciente precisa tomar medicamento por via oral, comprimido, uma pílula que você, pelo amor de Deus, pílula não, pílula ou uma drágia. Tem como eu passar um comprimido ou uma drágia dentro dessa sonda? Não. Não tem. Tem como o meu paciente engolir esse negócio, esse comprimido ou essa drágia pela boca? Acho que não também, que ele não pode Se engolir ele não água. consegue engolir água, ele não vai conseguir engolir o medicamento também. O que a gente faz? Tem que diluir. O que a gente faz? A gente dilui esse medicamento em água e administra com a seringa nessa sonda e depois lavo ela também, tá? Qual é o problema do técnico de enfermagem que faz os enfermeiros ficarem doentes no hospital? E isso já fica como conselho para vocês. Quando vocês forem diluir um medicamento para passar por uma sonda nasogástrica, uma sonda nasointeral, certifique-se que se esse negócio desmanchou direito, se ele diluiu completamente. Porque se ficar pozinho ou ficar pequenos pedaços, vai entrar na sonda. Mas quando chegar lá na ponta, vai obstruir essa sonda, tá? Nós fazemos pressão, injetamos água para fazer uma pressão para tentar desobstruir. Mas se essa sonda não for desobstruída, tem que retirar e passar outra. Daí vocês imaginam
tudo de novo, sofrimento para o meu paciente. Se for nasointeral, de novo para o raio-x. Então, tomem muito cuidado. For diluir medicamento, dilua muito bem. Dieta pela sonda, água pela sonda e medicação por via oral também por essa sonda. Ficou claro? Sim. Por isso que os técnicos de enfermagem devem saber como manipular uma sonda dessa. Não é porque o enfermeiro passa essa sonda que o técnico não tem que saber como que isso funciona, como que se trabalha com ela, tá? É obrigação, tá lá no código de ética de vocês, na lei de exercício profissional, que o técnico de enfermagem deve fazer administrações por sonda. Vocês estudaram já ética, bioética e legislação de enfermagem? Eu não. Não, essa disciplina? Mas vocês vão ver, tá? Lá o professor vai falar para vocês todos os trabalhos que são do técnico, todos os trabalhos que são do enfermeiro e todos os trabalhos que são dos dois, tá? Parte de sonda tranquilo, né, meninos? Ou alguma dúvida? Sim. Tá. Agora vamos para outra situação. O meu paciente não tem passagem para a sonda. Por exemplo, ele tem um câncer aqui no esôfago e a sonda não passa. Ele tem algum outro tipo de lesão e eu preciso, de qualquer maneira, alimentar esse paciente. Nesses casos, o médico pode mandar esse paciente para o centro cirúrgico e fazer uma gastrostomia. O que é uma gastrostomia? É isso daqui. É feita uma abertura, colocada uma sondinha direto no estômago. A gente utiliza bastante em criança, tá? Tá dando para ver que tem um dispositivo no abdômen dessa criança? Uhum. Tá? Então, Tá. quando eu for administrar dieta, eu vou fazer toda a limpeza. Vocês também vão aprender a trabalhar com gastrostomia na disciplina de técnicas básicas. Eu vou realizar a higiene e vou colocar o alimento nessa gastrostomia. Vai ir direto para o estômago do meu paciente, tá? Pode ir direto para o intestino se for uma colostomia, por exemplo, mas uma gastrostomia só serve para alimentação e também para tudo aquilo que deveria ir para o estômago por via oral, tá, meninas? É extremamente sensível, mas só é passado em casos que eu não posso ou não tenho condições de utilizar uma sonda, tá? Alguma dúvida? Eu não. Perfeito. Então vamos dar continuidade. Tá ficando claro, né, senhores? Vamos lá. Professor, Pois não. há uma dúvida. Quando a gente for trabalhar com esse tipo de sonda, quais são os cuidados necessários, principalmente em criança, que devemos ter? Isso os professores de técnicas básicas vão ensinar para vocês, tá? Mas basicamente é verificar se a sonda está no lugar correto, lavar a sonda antes e após as medicações, tomar muito cuidado na hora de administrar uma medicação, ter muito cuidado também na hora de eu manipular essa sonda para, sem querer, por exemplo, eu tracionei ela, puxei, mas não puxei toda, puxei um pouco, lá vai ter uma marcação que o enfermeiro fez, daí o enfermeiro introduz até aquela marcação, daí não precisa nem repassar a sonda. Eu tenho que tomar cuidado quando é criança e quando é paciente agitado, idoso, para de noite ele simplesmente não arrancar essa sonda, que é o que mais acontece. A gente passar uma sonda e no dia seguinte essa sonda está lá no canto da parede, tá? São cuidados básicos de enfermagem, mas isso vocês vão estudar de maneira bem aprofundada na disciplina de técnicas básicas, tá? Mas respondi a sua pergunta? Sim. Perfeito. Então, meninos, sonda, seja ela nasointeral, nasogástrica, e essa ostomia, gastrostomia que eu mostrei para vocês, ela é sempre indicada no pré-operatório quando o meu paciente ele não consegue engolir, quando o meu paciente vai fazer cirurgia, quando ele tem algum trauma no trânsito intestinal, quando ele tem algum distúrbio neurológico. Nessas situações, os médicos sempre prescrevem, tá? O enfermeiro passar essas sondas ou eles encaminham para o centro cirúrgico para passar essa gastrostomia. Aqui tem mais um exemplo que eu estava mostrando para vocês, tá? A sonda até o estômago e até o intestino, tá? Até o estômago nasogástrico, até o intestino nasointeral. Ela vai
pelo nariz e vai parar lá. Daí a gente faz sempre uma fixação no nariz, alguns enfermeiros gostam de fazer uma fixaçãozinha também no rosto, para ela ficar um pouquinho mais confortável, tá? Mas eu acho essa maneira mais desconfortável do que ela seguir fluxo reto, tá? Mas isso é a gosto do profissional. E aqui é a gastrostomia que eu estava mostrando para vocês. A sonda, ela é inserida direto no estômago e fica lá. Uma coisa bem interessante que eu esqueci de falar para vocês, vocês poderiam ter perguntado: professor, não tem perigo essa gastrostomia, por exemplo, sair? A sonda nasogástrica e nasointeral? Tem, é só puxar esse esparadrapo aqui e puxar que ela sai. A gastrostomia, elas não vão sair, meninos, porque na ponta interna dela, que vai ficar dentro do estômago, tem um balãozinho. Tá todo mundo conseguindo ver esse balãozinho? Aqui. Então esse balãozinho, ele entra murcho, o médico coloca dentro do estômago e depois ele enche esse balãozinho, que nós chamamos de cuff, tá? Cuff da gastrostomia. Então, mesmo se eu tracionar, vai ficar preso aqui na parede muscular do estômago, tá? Então, não tem como sair essa gastrostomia, a não ser que seja um caso extremamente excepcional. Por exemplo, simplesmente herniou, o próprio organismo expulsou isso, mas no geral não sai. Vamos agora a alguma dúvida em nutrição enteral? Não, eu só ia lhe perguntar, então, como é que tira ela depois? É como se fosse um balão. Eu vou murchar esse balão. Tem um dispositivozinho que eu vou aspirar todo o ar, tá? Ah, tá. Nesse caso, não... Peraí, a menina perguntou. Não tem nenhuma que vai até o intestino. Se for gastrostomia, não, ela vai ser instalada no estômago e vai ficar no estômago. Mas tem outras que são instaladas diretamente no intestino. Não vai ter nenhuma do estômago para o intestino. Vai ter direto no estômago e direto no intestino. Quando é direto para o estômago, eu chamo de gastrostomia. Se outra for feita direto para o intestino, eu já vou chamar de colostomia, tá? Bolsa de colostomia. Então vamos agora, meninos, para a nutrição parenteral, que é a dieta mais grave e assim muito específica que nós temos que tomar todo o cuidado do mundo. Eu tenho que mostrar para vocês o que é dieta parenteral, tá? Mas logo no início, antes de começar a discussão com vocês, eu tenho que deixar algo claro. Meninos, técnico em enfermagem não manipula, não administra e não instala dieta parenteral, tá? É sempre o enfermeiro. Mas os senhores precisam, pelo menos, saber para que serve e como identificar, para que vocês não vejam um líquido estranho rodando lá e simplesmente tirar. Aí você, eu vou tirar isso daqui e vou colocar a minha medicação, depois eu volto com essa dieta aqui, tá, meninos? Para vocês terem, pelo menos, uma intimidade com nutrição parenteral. O que é nutrição parenteral? É um tipo de dieta específica que eu vou fazer por via venosa, ou seja, esses alimentos eles vão ser processados, manipulados em farmácia por um farmacêutico próprio para que tenha capacitação e treinamento para fazer dieta parenteral, e o enfermeiro vai administrar essa dieta, meninos, na veia do paciente, tá? A dieta vai entrar diretamente na corrente sanguínea. E isso pode ser dado de duas maneiras. Pode ser de maneira periférica. Aqui eu tenho uma dieta parenteral que está entrando numa veia do braço, então é periférica. Ou pode ter uma dieta parenteral que eu vou instalar ela num acesso central, que é que a colega perguntou, aquilo que fica pendurado no pescoço. É um acesso central, meninos. Essa dieta vai direto para o coração vai bombear e vai espalhar pelo corpo, tá? Por isso que ela é tão perigosa. Qualquer infecção vai se instalar a nível sistêmico. Eu não vou ter uma infecçãozinha local. No mínimo, eu posso ter uma septicemia, o que nós chamamos, que vocês devem conhecer, como infecção generalizada, tá? Então, isso já vem pronto e é manipulado pelo enfermeiro. Quando é que eu vou fazer dieta parenteral? Na verdade, a gente evita a dieta parenteral no máximo. Porque
é extremamente invasivo, é extremamente delicado e eu também vou precisar de um enfermeiro para fazer isso. A dieta nas sondas que eu mostrei para vocês, nas gastrostomia, são delicadas, são específicas, mas são tranquilas. Tem os frascos que já vem direto da manipulação feito. O técnico de enfermagem vai administrar tranquilamente, vai lavar a sonda tranquilamente. Mas essa daqui não, tá? Ela é bem específica e perigosa de se tratar. Por isso que a gente evita de se utilizar esse tipo de dieta parenteral. Eu vou utilizar ela quando o paciente se recusa a qualquer tipo de alimento, ou eu não posso passar sonda, não posso fazer gastrostomia, então é indicado dieta parenteral, tá? O paciente tem um câncer na garganta que não tem como eu fazer uma sonda e também ele tem algum problema gástrico que não tem como eu fazer uma gastrostomia. Então, lembrando que gastrostomia é feito pelo médico, tá? No centro cirúrgico. É indicado nutrição parenteral. Por exemplo, se o paciente está internado na UTI e não tem condições de ser passado na sonda, é indicado nutrição parenteral. Quase todas as dietas parenterais que eu já vi na minha vida são administradas na UTI. Eu sempre administrei nutrição parenteral na UTI, tá? Em enfermaria é raro. Pode acontecer, mas é bem raro, tá, meninos? Outra indicação que se utiliza bastante essas dietas parenterais é quando a pessoa está com algum problema metabólico, ela está com câncer, ela está com uma infecção grave de SIDA, ou uma sepse, ou septicemia, né? Que é infecção generalizada. Geralmente esse paciente vai estar na UTI de qualquer maneira, por ser um paciente extremamente grave. Vocês sempre vão reconhecer uma dieta parenteral, primeiramente ela vem em umas bolsas grandes e sempre vai estar ligada a uma veia periférica ou uma veia central dos nossos pacientes, tá? Aqui eu coloquei para vocês aumentando, tá? Quando a dieta parenteral está na veia periférica, o que é veia periférica? Veias das mãos, veias dos braços, veias das pernas, que não é muito comum o pessoal fazer acesso lá, mas tem gente que faz. Isso eu chamo de vasos periféricos, tá? Então eu posso administrar nutrição parenteral em vasos periféricos. Quando eu vou administrar uma nutrição parenteral em vaso periférico, eu vou chamar ela de PPN, tá? Por ser periférico. Mas eu posso administrar por via central, ela vai direto para o coração, com acesso central. O acesso central é passado pelo médico, tá? Eu vou chamar essa dieta de TPN, tá? PPN em acesso periférico e TPN em acesso central. Vocês vão conseguir ver elas bem de longe, porque elas vêm nessas bolsas aqui, meninos. É parecido com o soro, mas ele é branco. É dessa coloração aqui, ó, tá? E aqui vai ter todos os nutrientes manipulados e industrializados por uma farmácia, por um farmacêutico, para fazer a administração, tá? Por isso que quando vocês verem um negócio desse, não toque, tá? É uma dieta parenteral e é extremamente delicada. Para vocês terem uma ideia, essas dietas parenterais, elas têm fotossensibilidade, elas não podem pegar luz. Quando o enfermeiro vai fazer, ele já encapa ela todinha com um invólucro próprio para elas, tá, meninos? E com a dieta parenteral, eu encerro os tipos de dieta hospitalares.